Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 21 do livro de Levítico. É um capítulo que fala sobre o ideal de santidade que era esperado daqueles que tinham uma grande responsabilidade, que eram os sacerdotes, e eles eram o representante de Deus diante do povo. E aqui a gente observa que esse alto padrão de exigência nos faz lembrar aquilo que Jesus disse em Lucas 12:48. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Nós vamos destacar aqui sobre o luto e o casamento dos sacerdotes em geral, e quando essas situações envolviam a pessoa do sumo sacerdote. E por fim vamos falar dos impedimentos ao sacerdócio. Dos versículos 1 ao 6, fala sobre o luto dos sacerdotes em geral. Em primeiro lugar, eles não poderiam se contaminar por contato com algum morto, nem mesmo se fosse algum líder entre o povo. A exceção era para algum parente próximo, como um pai, a mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, quando essa irmã ainda não teve marido. Só por essas exceções é que os sacerdotes poderiam ser dispensados de seus serviços e estar em sinal de luto por seus entes queridos. Uma observação é que o tempo era limitado para o choro e para o pranto. Isso era por poucos dias e eles deveriam estar prontos para voltar às atividades. No versículo 6, informa que são eles que oferecem a oferta queimada ao Senhor, o pão do seu Deus. Por isso, eles deviam ser fiéis no seu serviço, viver em santidade e não deixar que outras coisas tomassem o lugar do seu sacerdócio. Eles não poderiam se desviar do propósito e dos serviços para os quais eles foram chamados. Dos versículos 10 até o versículo 12, agora vai falar a respeito das restrições voltadas para a pessoa do sumo sacerdote. E aqui nós observamos que se havia exigência para os sacerdotes em relação às demais pessoas, no que diz respeito ao sumo sacerdote, essas restrições elas são muito mais pesadas. Quanto maior a função, maior a exigência. Diz o versículo 10 que sobre a cabeça do sumo sacerdote havia sido derramado o azeite da unção, e também as suas vestes diferenciava ele dos demais. Então, diferente dos outros, no versículo 11, diz que o sumo sacerdote não deveria deixar-se contaminar de maneira nenhuma pelos mortos, nem mesmo pelos seus parentes mais próximos, nem por seu pai e nem por sua mãe. Uma observação é que qualquer pessoa que se contaminasse por algum morto, até mesmo do povo em geral, ficaria impuro por 7 dias, e com isso não poderia ir ao santuário. Então, se os demais sacerdotes eles estivessem cerimonialmente impuros, poderiam ter outros para ocupar o seu lugar no tabernáculo. Mas já em relação à pessoa do sumo sacerdote, não havia um substituto. Sua vida era exclusiva para Deus e nada poderia servir de tropeço para o seu ministério, nem mesmo a morte de um ente querido. E é claro que isso faria o povo entender a grandeza do ofício do sumo sacerdote, que foi chamado para o serviço divino, e também da sua separação das coisas comuns e impuras, pois aquilo que era lícito aos demais não era permitido ao sumo sacerdote. E é claro que aqui nós estamos falando de um sumo sacerdote que tinha as suas imperfeições. Mas quando nós analisamos em relação a Cristo, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, ele sim tocou e também se aproximou de mortos que não eram sequer seus parentes, como por exemplo a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e também ele foi até o sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo. Tudo isso mostra que aquele que é perfeito não se contamina pela morte, pois diferente do sumo sacerdote da antiga aliança, ele tem o poder e também a autoridade sobre a morte. E nesse sentido, nós que somos seus servos, nós também não somos contaminados pela morte, e nem ela tem poder de nos destruir
e nem de tirar a nossa esperança. Inclusive, nós temos o consolo da palavra de Deus em relação àqueles que morrem em Cristo, pois o servo de Deus ele não se desespera e nem sofre como aqueles que não têm esperança. É o que está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo de número 13. Agora vamos falar a respeito do casamento dos sacerdotes. Do versículo 7 ao 9, fala em relação ao casamento dos sacerdotes em geral. E a primeira ordenança é que eles não poderiam ter como esposa uma mulher que fosse prostituta, desonrada ou repudiada, pois o sacerdote é santo ao seu Deus, é o que diz o texto. Na condição de líder espiritual, ele e sua família seria o referencial para todo o povo. Dos versículos 13 ao 15 vai falar do tratamento do casamento relacionado também à pessoa do sumo sacerdote. Versículos 13 e 14, Deus exigia que o sumo sacerdote casasse com uma mulher pura, que não tivesse se contaminado com homem algum. Isso fazia diferença entre ele e os demais. Nesse ponto, nós observamos que o casamento do sumo sacerdote ele serve de modelo de união entre Cristo e a igreja, pois a Bíblia diz que a igreja ela deve ser apresentada ao Senhor pura, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. É o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, e também aos Efésios 5, 27. Também em relação à liderança, vemos que o Novo Testamento não descuidou dos critérios para aqueles que exercem a liderança. E há também importantes recomendações, tanto para a esposa, quanto para os filhos daquele que exerce a liderança. É o que está na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 13, e também a carta a Tito, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Mas nós podemos dizer que é claro que, mesmo com todos os esforços, nem sempre se consegue atingir o ideal, mas é o que se deve buscar. Daqui também nós podemos extrair uma recomendação para aqueles que desejam se casar, que fique atento ao constituir uma união com alguém, que essa pessoa tenha boa reputação, um bom caráter e que também o servo de Deus seja prudente na escolha para não tomar sobre si um jugo desigual. É o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 6 e o versículo 14. Agora, quando chegamos a partir do versículo 16 até o 24, traz uma lista com diversas deformidades físicas que impediam um descendente de Arão de exercer o sacerdócio. Ele não poderia oferecer as ofertas queimadas, nem o pão de Deus. Mas observamos que, mesmo assim, ele tinha alguns direitos. Nos versículos 21 e 22, mostra que eles, mesmo desqualificados, devido aí a algumas deformidades físicas, eles não poderiam ser maltratados. Eles podiam sim se alimentar das porções dos sacrifícios que pertenciam aos sacerdotes, e que essas porções eram consumidas também por eles e suas famílias. Era a forma de sustento dos ministros daquela época. Vemos que os sacerdotes não podiam ter defeitos físicos, da mesma forma como os animais também sacrificados não podiam ter defeitos. Observamos que essa exigência apontava para Cristo como o sumo sacerdote perfeito, sem nenhum defeito, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 7, do 26 ao versículo 28. Por fim, baseado em Lucas, capítulo 14, o versículo 21, Cristo chama a todos para o seu reino. Ele chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, ou qualquer outra pessoa portador de qualquer necessidade especial. Hoje a exigência não é pelo físico, pois Deus ele sonda o coração da pessoa. O que se espera são pessoas sem defeitos morais e espirituais. Ele não olha para deformidades físicas,
mas para um coração disposto a lhe obedecer e que não seja cego ou coxo espiritualmente, mas que seja fiel ao seu Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.